Vocês que estão chegando no nosso canal, esse canal do YouTube, ele é dedicado ao estudo aplicado da Palavra de Deus. A gente tem a preocupação aqui de estarmos estudando na sua profundidade, na sua abrangência, a palavra tal como ela foi revelada, estarmos articulando todas as conexões com outros livros, né, entre o que nós chamamos de intertextualidade, onde a gente vê que o conceito se reforça ao longo da revelação, pelo fato dela ser progressiva. Então esse é o nosso foco. A gente tem aí a mensagem em torno de 15 a 20 minutos, né? E a gente, dentro desse tempo, a gente procura aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus, sobretudo de forma aplicada. É isso que eu percebo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, não apenas o conhecimento teórico, mas ver como que a Palavra ela realmente se aplica à nossa realidade do dia a dia. Mike Emmerich, Conversa Cruzada, um livro que esse autor escreveu, ele trata muito bem disso. Muitas vezes nós, teólogos, a gente tem a preocupação principal, importante, de nós interpretarmos bem, fazermos uma boa exegese das Escrituras, ter uma boa hermenêutica como um todo. E a gente é um bom hermeneuta bíblico, mas por vezes a gente deixa a desejar a questão pessoal. Nós temos que estar nesse meio desses dois mundos, né? O hermeneuta bíblico e o hermeneuta pessoal. Nós precisamos aprender a ler as pessoas a partir do que a Bíblia revela, a partir de nós, e a partir daí a gente pode chegar a algumas conclusões que realmente satisfaçam a alma humana. É para isso que nós estamos aqui. Então esse é o tema, é o foco desse nosso canal. Estudar a Bíblia em profundidade, na abrangência que ela se aproxima, dentro da sua progressividade e de forma aplicada. E nesse propósito, eu queria fazer uma reflexão hoje em cima de Jeremias 10. Jeremias é um profeta pré-exílico e ele prega e ele traz a palavra, né, para o povo numa situação tanto quanto limite, né? O povo já vinha muito tempo de idolatria, então Deus resolveu pesar a sua mão. E a gente vai ver aqui então Jeremias 10 de uma forma bastante objetiva. O foco, né, que eu queria trazer aqui para a gente, em cima do texto que nós vamos refletir, é que as nossas motivações, eu queria que se você pudesse guardar isso, tudo que nós falarmos vai ser muito bom para a tua vida, como tem sido bom para a minha vida, e bom para a vida de muita gente que tem acreditado nisso. As nossas motivações, elas nunca são neutras, né? As nossas motivações são sempre contrárias ou a favor de Deus. Não existem motivações neutras. E a gente vai tratar um pouco disso aqui. Então, de uma forma bastante didática, que é o nosso propósito, eu vou dividir Jeremias 10 aqui em 4 partes. Os primeiros 5 capítulos nós vamos ver Deus nos alertando sobre os perigos da idolatria. Depois nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 10 quem Deus é, e de 11 a 16 o que ele fez. Então veja que nós temos aqui duas realidades importantes, quem Deus é e o que ele fez, que são sobrepostas sobre a base, sobre os perigos da idolatria. Ou seja, se nós temos a idolatria, quando a idolatria é na nossa vida, ela desconstrói esses dois andares em cima, né? De alguma forma a gente vai desconsiderar aquilo que Deus é ou aquilo que Deus fez. Qualquer um desses dois aspectos sejam desconsiderados, nós incorremos no pecado da idolatria, que é um pecado um pouco mais grave do que os outros. Por quê? Porque a partir da idolatria, o nosso coração abre a porta para diversos outros pecados, né? Porque a partir do momento que você tira Deus do centro, né, então você se abre para as mais diversas complicações espirituais na sua vida. E a última parte, que vai do versículo 17 a 22, as consequências naturais de quando nós desconsideramos quem Deus é ou o que Deus fez. Então, de 6 a 10, quem Deus é, de 11 a 16, que Deus fez. E eu queria dizer que qualquer um desses dois aspectos que nós desconsiderarmos, nós estaremos incorrendo no pecado da idolatria. Muitas vezes os cristãos, eles não negam o que Deus fez, né? Jesus Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. O próprio Cristo fala sobre isso várias vezes no Novo Testamento, né? Mas muitas vezes então a gente não desconsidera aquilo que ele fez, que ele nos salvou,
e na teoria a gente não desconsidera quem Ele é, que é nosso Senhor, mas na prática, muitas vezes nós vivemos como ateus práticos, né? Nós desconsideramos Cristo como nosso Senhor, e isso é idolatria grave. Então, eu queria então ressaltar que nos primeiros 5 capítulos, quando o profeta fala ao Israel, ouça essa palavra do Senhor para você, assim diz o Senhor. Nós estamos usando a versão NVT, nova versão transformadora, fiel, relevante. Ela trata um pouco, ela usa equivalência dinâmica, que alguns teólogos se opõem. Mas eu sempre faço os meus estudos comparando com a Almeida Velha de Guerra, né? A nossa Almeida, que essa aqui, se bem que essa aqui é a nova Almeida atualizada, e ela tem se mostrado fiel. Não é perfeita, mas é bastante fiel essa tradução, que é a NVT, a nova versão transformadora. Mas voltemos. Então aqui fala ao Israel, ouça esta palavra do Senhor, para você assim diz o Senhor, não se comporte como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas, não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis, corta uma árvore dela o artesão esculpe um ídolo, enfeito-no com ouro e prata e fixo-no com martelo e pregos, para que não tombe. São deuses como espantalhos numa plantação de pepinos, não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer mal nem bem. Aqui eu queria ressaltar algumas coisas. A didática de Deus, né? Veja que aqui nesse texto Deus usa muitos substantivos. Isso é um aprendizado para a gente avaliar qualquer tipo de narrativa, de dissertação. Você olha para o texto e você observa se tem mais substantivo ou mais adjetivo, né? Um texto, quanto mais substantivo ele tiver, mais conteúdo ele vai ter. Por isso que a gente fala que é um texto substantivo, né? Que tem substância. Então aqui nós vemos a didática de Deus, Deus usando muito mais substantivos do que adjetivos, muito mais conteúdo do que qualificadores do texto. Isso serve para qualquer tipo de discussão que você for analisar, né? É interessante, quando a gente compara aqui a didática de Deus também, a gente vê a bondade de Deus, ensinando a partir de exemplos, de comparações, de contrastes, a inutilidade da idolatria. A inutilidade, essa é uma palavra forte para a idolatria, a inutilidade. Ele fala aqui sobre os costumes dessas nações são inúteis, em algumas versões fala que são vaidades. Então a idolatria, quando nós substituímos Deus por qualquer outra coisa no nosso coração, e muitas vezes o perigo da idolatria, sabe qual é que o que entra no nosso coração não são coisas ruins, não. Né? Você precisa de um sustento, você precisa de um trabalho, precisa ter um bom relacionamento. O problema é quando essas coisas elas ocupam um lugar que não lhes pertence, que é o próprio Deus. Né? Então a gente vê que a idolatria, quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus para nos mover, nós vemos que Deus chama aqui de costumes inúteis. E logo depois, a gente vê no versículo 5, fala que os seus deuses são como espantalhos num plantão de pepinos, não são capazes de falar, precisam ser carregados. Mostra a impotência, gente. A impotência, a inutilidade dos ídolos. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós somos seres adoradores, né? Então nós precisamos adorar a Deus. Se sai Deus, entra qualquer outra coisa no lugar. Nós temos algumas necessidades básicas: aceitação, segurança. Né? Então, quando você tira, por exemplo, essas necessidades mais básicas, você tira Deus da sua vida, essas necessidades continuam. E você vai buscar isso em outros lugares. Né? E aí nós chamamos ídolos funcionais. Então, por exemplo, eu preciso ser aceito. Então, para eu ser aceito, eu quero ser bem visto na sociedade. Então eu vou idolatrar o dinheiro. Eu vou substituir Deus pelo ídolo funcional, dinheiro. E vou buscar a minha satisfação, a minha realização no dinheiro. Mas o dinheiro é importante, tem que pagar a conta. Né? Mas o problema é que esse dinheiro entrou no lugar errado, no lugar de Deus. E aqui então fala da impotência disso. Né? Quer dizer, isso não vai satisfazer a minha alma. Ele vai satisfazer as necessidades que são importantes, né? Mas não vai satisfazer a minha alma. É aí que está a idolatria, quando a gente transforma desejos em necessidades. A nossa necessidade principal que nós temos para a nossa alma é nós adorarmos a Deus. Então aqui nós temos duas palavras-chave, dois perigos na caminhada nessa caminhada da idolatria: a inutilidade, a vaidade e a impotência. Né?
Então vamos seguir agora de 6 a 10. Veja bem, o versículo 6 fala assim: Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Este título pertence a ti somente. Então veja, aqui mais um aspecto da didática de Deus, né? A gente vê que Deus nos ensina por contrastes, né? Então no versículo 5, a gente vê ídolos não são capazes de falar, precisam ser carregados, pois não conseguem andar. E no versículo 6, nós temos o contraste. Então Deus nos ensina por meio do contraste. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, tu és grande, teu nome poderoso. Veja que a didática de Deus reflete a bondade de Deus. Voltando, quando a gente compara, quando Jesus, por exemplo, quando ele foi confrontado pelos fariseus, lá em Mateus 12, né, onde ele expulsou um demônio, né? Então os fariseus, eles olhavam e falaram que ele fez aquilo porque ele era o maioral, né? Ele estaria alinhado com Beelzebub e por isso que ele expulsou. E diante dessa ofensa inimaginável, chamar Deus, associar Deus com o próprio Satanás, e é a base, né, do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o qual não há perdão, porque, só abrindo parênteses, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você atribui ao inimigo de Deus algo que você sabe que foi Deus que fez. Então você desqualifica totalmente o Espírito Santo e por causa disso, então, esse pecado não tem perdão, que a fonte do perdão é o convencimento que vem do Espírito Santo. João 16:8. Se você tira o Espírito Santo, não tem como ter perdão. Mas voltando aqui, veja que mesmo diante de tal ofensa, a didática de Jesus Cristo é a mesma didática revelada aqui. É um ensino por meio dos substantivos, né, por meio dos exemplos, com bondade, né? Então, veja que a didática de Deus ela se repete ao longo das Escrituras. E aqui então nós temos o contraste, como também nós tínhamos lá em Jesus, né? Se a gente for analisar lá, ele ensina sempre não, algumas vezes, por contraste. Então aqui, gente, a gente vê que existe um contraste entre aquilo que é nada, no versículo 5, e aquilo que é tudo, no versículo 6. Né? Então veja bem, nos 5 primeiros versículos, nós entendemos os perigos, a essência da idolatria, e aqui é que chega o ponto que eu queria colocar. Quando a gente passa para o versículo 6, quando fala assim, quem Deus é, né, estabelecido um contraste com o versículo 5, a gente vê que o desdobramento disso é quando eu escolho um ídolo, eu nego quem Deus é. Percebem? E depois do versículo 11 a 16, o que Deus fez. Então isso mostra que as minhas motivações, elas nunca são neutras. As minhas motivações, quando eu decido colocar, né, ídolos no lugar de Deus, eu estou negando quem Deus é e aquilo que Ele fez. Por isso que a idolatria ela é tão grave. As nossas motivações não são neutras diante de Deus. Né? Aí às vezes a gente pode pensar que não é bem assim. Bom, aí a gente tem que escolher qual a referência que a gente vai utilizar para a nossa vida. Se são sociologias, psicologias, ok. Eu escolhi a Bíblia, né? E a Bíblia diz que nosso coração é enganoso, e ele é desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9. Né? O salmista, Salmo 139, 24, ele busca em Deus que Deus o auxilie a sondar o seu coração para ver se há alguns caminhos maus. Então, o nosso coração é enganoso. Então, entenda isso, né? As nossas motivações nunca são neutras. Ou elas vão nos levar para próximo de Deus, ou vão nos levar para longe de Deus. E é o que é tratado aqui então, até o versículo 10. Né? Entre todos os sábios da terra e em todos os reis do mundo, não há semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos insensatos. Percebe de novo entre o versículo 7 e 8, Deus nos ensinando por contraste? Então veja bem, aqui ele coloca de um lado a sabedoria de Deus, desculpa, e do outro lado a sabedoria, a tolice dos ídolos. Né? Então o que você vê aqui, que versículo 10, o Senhor é o único Deus verdadeiro, é o Deus vivo e Rei eterno, aquele que contém toda a sabedoria. Se a gente vai em 1 Coríntios, aquela carta de Paulo, 1 Coríntios, lê a partir do versículo 18, trata muito bem disso. Né? Trata ali que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Vamos lá, vamos dar um pulinho lá. Está aqui, ó, 1 Coríntios 1. Está aqui. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, eruditos e argumentadores desta era. Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Gente, escolher o ídolo, colocar ídolos no lugar de Deus, nós vamos estar ignorando a sabedoria que vem do Senhor e vamos estar escolhendo a sabedoria. Tiago capítulo 3 trata sobre o que é a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é terrena, ela é diabólica. Essa é a verdade. Quando eu falo sabedoria, a gente tem que entender bem do que nós estamos falando. Não estamos falando de ciência e tecnologia, nós estamos falando de sabedoria, é um conhecimento aplicado para explicar o propósito e a essência para o qual nós existimos, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Né? Sabedoria ligada à vida, à eternidade, essa coisa que é mais transcendente. Né? Não estamos tratando aqui de questões científicas, técnicas, isso aí nós entendemos que isso aí é a graça comum de Deus, né? Que capacitou os homens, como está em Tiago capítulo 1 também, fala que todo bem vem, né? Toda dádiva vem de Deus. Né? Então, isso bem entendido, quando eu escolho o ídolo, eu nego a sabedoria de Deus, né? Aquela sabedoria que está disponível para nos ensinar a viver. Então, o que nós temos visto até agora é essa didática de Deus, que nos ensina por meio do contraste. Né? Deus usa muito substantivo, por meio de exemplos, para nos mostrar o perigo da idolatria. O perigo da idolatria, que é exposto nos primeiros capítulos ali, e ela é classificada como inutilidade, vaidade. Ela tira de nós a convicção de vivermos a partir dessas duas verdades que vem de 6 a 10, quem Deus é, e de 11 a 16, aquilo que Ele fez. Todas as Escrituras apontam para Cristo. Jesus fala isso algumas vezes, Paulo também fala isso. Não é? E nós precisamos entender aqui que quando nós falamos que existe um divórcio de quem Deus é e aquilo que Deus fez, isso também aponta para Cristo e pode se aplicar à nossa vida atual. Né? De novo, professarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos como Ele não fosse nosso Senhor é uma forma grave de idolatria. Seguindo aqui de 11 a 16, vem falando aquilo que Deus fez. Diga isso àqueles que adoram outros deuses, esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento estendeu os céus. Quando fala ao meio do trovão, as chuvas rugem dos céus, eleva as nuvens acima da terra. Envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia dos seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Veja que o que nós temos aqui, de novo, gente, é o ensino por meio do contraste. Então, são 3 aspectos que eu queria que nós pudéssemos estar frisando aqui. Primeiro, essa divisão didática de Jeremias 10. Os perigos da idolatria, depois quem Deus é, aquilo que Deus fez. A idolatria, ela desconstrói esses 2 andares superiores, de quem Deus é e aquilo que Deus fez. Esse é o primeiro aspecto. O outro é o aspecto do ensino, da didática de Deus, que é por meio do contraste, para mostrar a diferença entre esses absolutos. Né? Então são coisas absolutas. E essas diferenças absolutas entre o ídolo e Deus nos remete à verdade de que as nossas motivações nunca são neutras. Isso então a gente resume basicamente o nosso estudo, né, nesses 20 minutos que eu me proponho a estar colocando aqui, e que você possa ler Jeremias, né, um livro bastante interessante. Né? Ele trata aqui um tema bastante recorrente, é a necessidade de conhecermos a Deus. A negação de conhecer a Deus é uma forma de idolatria. E por fim, então, a partir do versículo 17 ao versículo 22, depois tem a oração de Jeremias no final, mas eu queria me ater aqui. Acontece, gente, que aqui mostra as consequências naturais da idolatria. Né? É como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade já não falha. Então, negarmos quem Deus é, de alguma forma, explícita ou implícita, negarmos o que Ele fez, porque nossas motivações, nós permitimos que elas fossem contrárias a Deus, ela vai levar às consequências de destruição. Né? Versículo 18, assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra, derramarei sobre vocês grandes aflições, e finalmente sentirão a minha ira. Então, o juízo de Deus, ele
ele pesa sobre o idólatra, né? E mais um aspecto interessante que a gente precisa entender é que existe um aspecto, está lá em Isaías 6, de 9 a 13, também um profeta importante com esse tema da idolatria, que ele alerta, né, para aquela pessoa que realmente quer tratar seu coração, para o fato de que quando nós estamos incorrendo na idolatria, nós ficamos cegos. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 6, 9 a 13, é um texto que eu já me debrucei bastante sobre ele, e a palavra fala assim: vai e diga a esse povo, ouçam com atenção, mas atendam, observe bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Ou seja, a idolatria traz endurecimento judicial do coração que vem do próprio Deus. Né? E por fim, gente, eu queria ressaltar aqui a palavra para nós líderes, né, pastores das igrejas. Né? Como é que a idolatria entra na igreja? Versículo 21. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor, por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Então aqui revela uma verdade muito importante. A idolatria ela vai entrar na igreja de Cristo pela liderança. Porque um pastor cuidadoso, zeloso da palavra, não vai permitir que a idolatria entre no rebanho de Cristo. Ele vai estar atento ao ensino, à exortação, disciplina, né? Mas o problema é quando os pastores, né, eles perdem a razão e não buscam mais o Senhor. Eu acho que a igreja de Cristo está passando por um período muito difícil. Né? Nós vemos essa polarização política, nós estamos, só para pontuar, nós estamos aqui em março de 2020, coronavírus, daqui a algum tempo essa crise vai passar, em nome de Jesus nós cremos nisso, mas nós temos algumas manipulações políticas aí de toda ordem, de todo tipo, e está entrando na liderança da igreja de Cristo, e nós temos visto aí algumas situações bastante desagradáveis. Então isso, gente, o Atos 20 e 28, a palavra diz que nós temos que cuidar de nós mesmos e do povo que Deus comprou com seu sangue. Então, pastores, líderes, esteja atento ao seu coração. Não permita que ídolos assumam o lugar daquele que pertence só a Cristo. Amém? Então fica essa palavra, esse breve estudo, e que Deus nos acompanhe, Deus cuide, né, do nosso país, nos ajude a passar por esse momento difícil que nós estamos passando, e fiquem na paz, na graça de Jesus Cristo. Amém.